E aí, tudo pronto? Olha, hoje a gente vai mergulhar numas leis antigas que, sinceramente, parecem surpreendentemente modernas. Imagina só uma sociedade onde, a cada 7 anos, as dívidas são simplesmente zeradas. Perdoadas. Como assim? Parece algo de outro mundo, né? Totalmente. E essa é só uma das ideias que a gente vai explorar hoje, olhando bem de perto o capítulo 15 de Deuteronômio. Para nos guiar, a gente está com os comentários de duas Bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida atualizada. Nossa missão é, assim, tentar entender a lógica por trás de 3 leis sociais bem radicais. Essa do perdão das dívidas, as regras para libertar escravos e a consagração dos animais primogênitos. Exatamente. E o ponto de partida, eu acho, é entender que não são regras aleatórias. Elas formam um projeto de sociedade. Um projeto. Sim, o objetivo que está declarado no próprio texto é algo que soa utópico até hoje, para que não haja pobre no meio de vocês. Essas leis eram tipo as ferramentas para tentar construir essa realidade. A ideia era que a estrutura social refletisse a generosidade e a justiça de Deus. Certo. Então vamos começar por essa que mais chama a atenção, a financeira. O texto diz: ao final de cada 7 anos vocês devem cancelar as dívidas. Ponto. Todo credor deveria perdoar o que emprestou a um compatriota. Isso é chamado de remissão do Senhor. A minha primeira reação é: mas isso não quebraria a economia? Quem em sã consciência emprestaria dinheiro, sei lá, no 6º ano? Essa é a pergunta-chave. E o mais incrível é que o próprio texto antecipa essa pergunta. É mesmo? Sim. Primeiro, o contexto que as fontes dão é importante. A maioria desses empréstimos não era para investimento como a gente pensa hoje. Eram empréstimos de subsistência. A pessoa teve uma colheita ruim, ficou doente, precisava de ajuda para sobreviver. Ah, entendi. Então, o perdão da dívida era um mecanismo para impedir que um azar, um problema temporário, virasse um ciclo de pobreza para sempre naquela família. Era uma rede de segurança social. Faz todo sentido. Um sistema para evitar uma classe de endividados permanentes. Mas e a questão da hesitação em emprestar? A psicologia da coisa. Aí é que fica fascinante. O texto vai direto no coração da pessoa. Ele adverte de forma explícita contra o que chama de coração maligno de Belial. Coração maligno. Que expressão forte. É muito forte. Ele diz para a pessoa não pensar. Lá no fundo, o 7º ano, o ano do perdão, está chegando. E por causa disso olhar com maus olhos para um necessitado e não emprestar. Peraí, vamos voltar nisso. O texto ele tá legislando sobre um pensamento, Exato. não só sobre o ato de não emprestar, mas sobre a má vontade, o cálculo mesquinho no coração. Isso é impressionante. É impressionante. Ele chama esse pensamento de pecado e diz que o pobre vai clamar ao Senhor contra quem agiu assim. A lei não regula só a transação, ela exige uma atitude de generosidade, de confiança. E tinha uma promessa atrelada a isso, né? Tinha. A promessa de bênção divina estava ligada a essa obediência. A nação seria próspera, emprestaria a muitas outras e não tomaria emprestado. Se eles cuidassem uns dos outros, a prosperidade nacional dependia da justiça social interna. Entendi. Mas as fontes mencionam uma distinção importante. Essa regra não era universal, certo? Ponto crucial. Não era. A lei especifica que a dívida de um estrangeiro podia ser cobrada. Ah, Essa remissão era um arranjo interno para a comunidade da Aliança de Israel. Do nosso ponto de vista hoje, pode soar estranho, mas o objetivo era fortalecer a coesão social e a estabilidade dentro da nação. era um pacto de solidariedade. Nós, como comunidade, não vamos deixar nossos irmãos caírem em miséria. Exatamente isso, um pacto. E esse ciclo de 7 anos, ele é o fio condutor, então. Ele não se aplicava só ao dinheiro, pelo que eu vi. Não mesmo. A transição é direta. A lei pega esse mesmo ritmo de 7 anos e aplica algo muito mais profundo, a liberdade das pessoas. Isso, a lei sobre os servos hebreus. Após 6 anos de serviço, no 7º, eles deveriam ser libertos. Sim, homens ou mulheres. E aqui a generosidade exigida é ainda mais
explícita. Essa parte me pegou. O texto proíbe mandá-los embora de mãos vazias. Não era só abrir a porta e dizer tchau, boa sorte. De jeito nenhum, o mestre tinha a obrigação legal de fornecê-los liberalmente, com ovelhas, grãos, vinho, com o melhor que ele tivesse. Nossa, Em termos de hoje, é como se a pessoa saísse com um capital inicial para começar a vida. Um pacote de demissão extremamente generoso. para quebrar o ciclo, para que a pessoa não caísse na pobreza de novo e tivesse que se vender outra vez. Exatamente. O objetivo era a quebra do ciclo. E a justificativa para essa generosidade toda é o ponto central, não é? O texto repete como um mantra. Sim, é a espinha dorsal da lei. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje ordeno a você que faça isso. É muito poderoso. Não é só uma regra, é um exercício de empatia forçado pela lei. É como se dissesse: lembra como foi humilhante ser escravo? Agora que você está no poder, não haja como seu antigo opressor. Uma terapia nacional embutida na legislação. Gostei dessa ideia. É quase isso. A memória era o motor da generosidade. A liberdade que eles receberam não era só um fato histórico para comemorar. Era um modelo de como tratar os outros. A identidade nacional, de povo liberto, vinha com uma obrigação ética diária. Perfeito. A liberdade deles não era moralmente grátis. Ela vinha com a responsabilidade de estendê-la a outros de forma digna. Ok. Mas aí vem a parte que, confesso, me deixou um pouco desconfortável quando li nas fontes. A exceção à regra? Exato. A lei prevê um cenário em que o servo não quer ir embora. Ele diz: eu amo você, amo sua casa, sou feliz aqui, não quero ir. Por um lado, o texto apresenta como uma escolha de amor. Por outro, o ritual que se segue soa tão brutal. Você tocou no ponto mais complexo e visualmente marcante dessa lei. Se o servo escolhe ficar, o mestre o leva até a porta de casa. Um lugar público? Sim, um lugar visível. E, com um furador, perfura a orelha do servo contra o umbral da porta. É uma imagem muito, muito forte. Como as fontes interpretam isso? É um ato de honra ou de subjugação? As duas coisas. E é isso que torna tão fascinante. Por um lado, claro, é uma marca de servidão. A orelha furada era um sinal público e permanente. Esta pessoa pertence a esta casa. Não tinha como voltar atrás. Não tinha. Mas, e isso é crucial, as notas de estudo enfatizam que isso acontece por iniciativa do servo. Não é uma punição. É a ratificação de uma escolha voluntária baseada em afeto e segurança. Ele se torna um servo para sempre, não por coerção, mas por lealdade. Exato. A porta, que era o caminho para a liberdade, se torna o símbolo da sua escolha de ficar. Ele poderia sair por ela, mas escolhe ser fixado a ela. Precisamente. E essa imagem de servidão voluntária por amor foi tão poderosa que, como uma das fontes aponta, o apóstolo Paulo, séculos depois, usa isso metaforicamente. Ah, é verdade. Ele se descreve como um servo de Cristo Jesus. Ele pega essa imagem de devoção voluntária, vitalícia e aplica à fé dele. A servidão é ressignificada, deixa de ser opressão e vira um ato de pertencimento escolhido. É impressionante como um ato físico tão visceral vira uma metáfora para a devoção espiritual. E essa ideia de dar o melhor de si, de devoção total, parece que se conecta com a última parte do capítulo que muda o foco para os animais, né? A conexão é perfeita. A última seção trata da consagração dos primogênitos machos do gado e das ovelhas. O princípio é o mesmo. O primeiro e o melhor pertencem a Deus. E como isso funcionava na prática? O primeiro filhote macho saudável era considerado sagrado. Isso significava que não podia ser usado para trabalho, não podia arar a terra, e a lã das ovelhas não podia ser tosquiada para benefício próprio. Eram separados. E o que acontecia com eles? Iam para um templo? Uma vez por ano, a família levava esses animais ao lugar central de adoração. Lá, eles eram sacrificados e comidos pela família numa refeição festiva diante de Deus. Então era um ato de adoração, mas também uma festa. Isso, uma celebração que funcionava como expressão de gratidão
e principalmente de confiança. Ao entregar o primeiro, eles mostravam que confiavam que Deus continuaria a prover o segundo, o terceiro. Devolver uma parte para reconhecer que tudo vem da mesma fonte. Mas, de novo, a lei parece ser muito prática. Tinha uma regra para animais que não eram perfeitos, certo? Sim, e isso mostra o bom senso dessas regras. Se o animal primogênito nascesse com algum defeito, coxa ou cego, qualquer problema grave, ele não podia ser oferecido como sacrifício. A lógica era: a Deus se oferece o melhor. E esse animal com defeito era descartado? De forma alguma. O que eu acho brilhante é que a lei não promovia o desperdício. Esses animais podiam ser comidos em casa, na cidade da família. Ah, então virava uma refeição comum. Exato. Uma refeição não sacrificial. O texto é muito claro, como se come a carne de uma gazela ou de um veado. Basicamente, era tratado como carne de caça. Então, o animal que não servia para o altar, servia para a mesa. Nada se perdia. Mas tinha uma restrição final ali que parece ser inegociável. Sim, a proibição de consumir o sangue. Essa regra aparece várias vezes na lei hebraica e aqui ela é a única condição. E como devia ser feito? O sangue deveria ser derramado na terra como se fosse água. Isso reforçava uma lei dietética central que para eles simbolizava o respeito pela vida que pertencia só a Deus. Mesmo no ato mais pragmático, como se alimentar, um princípio teológico fundamental era mantido. Ok, então vamos juntar as peças. Em um único capítulo a gente passou por um sistema de reset econômico, por uma lei trabalhista que exigia uma libertação com dignidade baseada na memória, e ainda por rituais que conectavam o dia a dia do campo com a adoração. Se a gente conecta tudo, Deuteronômio 15 é tipo um microcosmo de uma visão de mundo. Um modelo de sociedade. Um modelo, exatamente. Um modelo onde a prosperidade econômica está amarrada na justiça social e na memória histórica. As leis desafiam o nosso instinto de acumular, de pensar só em si e tentam institucionalizar a compaixão. Não se trata só de caridade individual, de uma pessoa boa ajudando outra. É sobre construir um sistema que, por design, previne a desigualdade extrema. E a promessa de bênção divina não estava ligada à riqueza em si. Não. Estava ligada à obediência a essas leis justas. Isso nos deixa com uma questão para pensar, e ela é bem grande. Em nosso mundo, hoje, com sistemas financeiros e leis trabalhistas infinitamente mais complexos, que princípios dessas leis antigas sobre perdão periódico, sobre generosidade institucionalizada e sobre o poder da memória coletiva poderiam ainda desafiar ou, quem sabe, inspirar nossas próprias noções do que é uma sociedade justa?